Olá pessoal, este aqui vai ser um vídeo resposta para a pergunta que Potato X7H fez no meu vídeo sobre planetas fantasmas. Então, vamos respondê-la. Aliás, obrigado Potatoes. Boa tarde, Neymar. Eu vou conversar com você aqui. Eu quero que você me ajude a construir um portal para a quarta dimensão por meio de um buraco de minhoca de origem desconhecida. Precisamos fugir enquanto há tempo, Neymar. A neblina está vindo. Primeiramente, antes de se aprofundar nessa questão, deve-se saber o que é um buraco negro. Bom, e de acordo com a NASA, um buraco negro é um objeto extremamente denso no espaço do qual nenhuma luz pode escapar. Ou seja, é uma manifestação gravitacional, e essa gravidade extrema resulta de uma grande quantidade de matéria concentrada num volume muito pequeno. E agora que já sabemos disso, vamos para a teoria de como transformar o Sol de maneira rápida e fácil em um buraco negro. Vocês sabiam que é literalmente impossível transformar o Sol em um buraco negro? Isto acontece porque o Sol possui uma massa insuficiente, e a maioria das estrelas que se transformam em buraco negro durante seu colapso são estrelas 10 vezes maiores em massa do que o do Sol. Ou seja, o Sol nunca se tornará um buraco negro de maneira natural. Mas como a pergunta do Potatoes está mais ligada a um sentido artificial, ou seja, que nós vamos transformar o Sol em um buraco negro, vamos para a teoria. De acordo com as informações já ditas, uma maneira de fazer isso seria aumentar drasticamente a massa do Sol ou comprimi-la num volume extremamente pequeno, o que não acontecerá com as leis físicas atuais. Mas e se fizéssemos isso de maneira artificial? Como seria? Esta vai ser a teoria de como comprimir o Sol de maneira fácil. Fácil eu não sei, né? Porque essa aqui vai ser uma tecnologia futura, que nem está escrito ali em cima. Como deveríamos fazer isso? Se estivéssemos no futuro, nós poderíamos fazer umas camadas de escudo. Nesse caso, seriam espelhos. Dessa maneira, o Sol ele ia refletir os raios solares para os espelhos e parte dessa energia ia ser jogada para fora dele. O que reduziria cerca de 10% da energia do Sol sendo movida para longe dele. O que isso poderia acontecer? A camada externa do Sol ela poderia sumir, praticamente. E o que aconteceria? O que vocês acham que ia acontecer? Ele ia diminuir de tamanho, claro. E junto com isso ele poderia se resfriar. Ou seja, praticamente a gente vai perder o Sol com essa parada aí. Mas, bom, este seria um jeito de comprimir o Sol. Mas ainda não seria o suficiente para transformar ele em um buraco negro. O que é muito mais complicado, já que a gente deveria aumentar a massa, mas desse modo a gente só estaria diminuindo ele e resfriando. Ou seja, não é nada bom a gente fazer isso para diminuir ele, sem aumentar a massa, o que não seria nada. Tá bom? Agora, em relação a acrescentar massa ao Sol, a gente primeiramente deveria multiplicar a massa do Sol vezes 20, porque aí a gente teria o mínimo de transformar o Sol em um buraco negro no futuro, daqui bilhões de anos. Então, para fazer esse cálculo, primeiramente necessitaríamos da massa inicial do Sol, que é cerca de 1,98 vezes 10 elevado a 31 quilos, ou seja, uma notação científica. E por que a notação científica é usada nesse cálculo? Porque o valor é muito grande. E, bom, posteriormente, a gente deveria multiplicar este valor vezes 20. E aí teríamos esse valor aí que está na tela. Não é muito pequeno não, né? E só para se ter uma noção, a massa da Terra é cerca de 5,9742 vezes 10 elevado a 24 quilos. Ou seja, a massa do novo Sol seria cerca de 66.838.827 vezes a massa da Terra. Aí, com toda essa pesquisa, eu fico só com uma pergunta em mente. Por que o Potatoes fez essa pergunta para mim?